Vamos lá, galera! Sejam aí todos bem-vindos a mais um Por Dentro da Matemática. Estamos aí no mais uma live direto e ao vivo para vocês. Tive problemas técnicos aqui no início da live. A minha webcam deu um pau absurdo. Tentei ajustar aqui, não consegui. Estou na webcam do Note. Vão perceber que a imagem não fica tão boa. Foi o máximo que eu consegui para ajeitar tudo, para a gente não perder muito tempo. Então o que importa mais é o conteúdo. Não precisa olhar muito para minha cara, não, toda manchada aqui, com uma iluminação não tão boa hoje. Vou tentar dar uma ajustada aqui agora. Agora acho que melhora um pouquinho. Beleza, pessoal? Então tá, tivemos ontem nossa live sobre funções, a parte 1. Falou de domínio, falou de imagem, falou de muita coisa legal, né? E hoje é a parte 2, onde a gente vai falar tudo o que vocês não sabem, certamente, e que quase ninguém mostra sobre função de primeiro grau, tudo bem? Alguns detalhes que podem ser fundamentais aí para sua aprovação, se Deus quiser, beleza? Agradecendo cada um dos likes. Deixando claro aí, pessoal, que amanhã teremos mais uma live, amanhã é a parte 3. Falaremos amanhã provavelmente sobre a nossa função de segundo grau, também com aquilo que você tem que saber, sem dar volta, sem encher linguiça. Vamos no foco da questão, tá, galera? Beleza? Obrigado por estarem aí presentes nessa noite de terça-feira. Galera que assistiu ontem, curtiu a live, fiquei feliz, o feedback foi bom. Quem puder depois postar lá no seu Insta e me marcar, agradeço a gentileza, né, de mostrar para o Instagram que eu sou uma pessoa legal. E quem não está ainda no nosso grupo do WhatsApp e quiser fazer parte, me procure em qualquer rede social que eu te coloco nesse seleto grupo, onde não tem mimimi, não tem lenga-lenga, o que tem é que sentar a bunda e estudar, beleza? Deixa eu ver se eu ajusto aqui rapidinho a minha câmera, só se eu ver se eu consigo dar mais uma ajeitada aqui. Vamos ver se eu consigo ajeitar mais uma coisa aqui. E realmente esse pau de última hora complicou a minha vida, né? Brincadeira. Tô com pouca iluminação aqui para essa câmera do Note, mas nós vai com o que nós temos. Ó. Posso ficar igual o Gasparzinho, posso ficar um pouco mais marcante, posso ficar preto e branco. Eu posso fazer um monte de coisa aqui, né? Mas a configuração que estava legal foi pro espaço, foi pro beleléu, ó. Ajuste de verde aí. Beleza, acho que agora ficou razoável, tá? Vamos com o que nós temos, beleza, galera? Não dá pra reclamar, não. Diga X pra foto foi boa, né, Yoyo? A galera curtiu ontem. Gente, o material já tá na descrição do vídeo. Já baixa aí e vê se tá tudo ok hoje. Hoje eu liberei pra vocês baixarem. Ontem foi um probleminha técnico. E vamos começar a nossa live hoje sobre ela, sobre a nossa querida função de primeiro grau, tudo bem? É a nossa parte 2, mais uma live aí muito importante. Falando hoje sobre ela, que é sensacional, que cai muito em prova e que ela é muito básica. Para você entender o que é realmente uma função, para você entender como é que os valores, os números se relacionam, como é que o x se relaciona ao y, falar um pouco mais de domínio, falar um pouco mais de imagem e falar só aquilo que realmente você tem que saber para a sua prova, beleza? Primeiramente, temos aqui a descrição da função de primeiro grau. Tá? É uma função polinomial, tá? E os polinômios são matéria muito importante aí pra gente. Boa noite, Evilã, seja bem-vindo. Deixa eu dar boa noite pra galera, né? Ana Cláudia, boa noite. Tamara, boa noite. Minha querida Débora também, boa noite. Yolanda, boa noite, querida. Silvio, tua questão tá pra chegar, meu amigo. A questão mais top que eu já recebi até hoje, né, no nosso e-mail, a Hora da Matemática, para tirar dúvida, foi essa questão do Silvio, que vai entrar em breve. Uma questão de combinatória muito louca da banca CESP, se eu não estou enganado, né? Ou é Cesgran Hill? Agora me deu branco. Acho que é Cesgran Hill, que é da prova do Banco do Brasil, se não me engano. Isabel, seja bem-vinda, minha querida. Ivani, tamo junto. Paulo também. Pepe, meu grande Pepe. A Paty também tá por aí. O Rafa, o P. Santos, a Flaviane, o Leandro e beleza. Vamos que vamos, né? Daniel, meu xará, também tá aí. Grande Iago, vamos que vamos, meu querido. Tava sentindo sua falta aí também. Figurinha carimbada sempre nas nossas lives, da nossa caminhada aí, tá? Galera, então, primeiro, o que é uma função polinomial? Polinomial vem de polinômio. E polinômio, gente, são aquelas estruturas com x elevado a expoentes, né? A função de primeiro grau é um polinômio de grau 1, tem x na primeira potência como x de maior expoente. Aí tem a quadrática, que o x de maior expoente vai ser x ao quadrado, ou x na 2, e assim seguem os demais polinômios, tá? Ela é chamada de função de primeiro grau ou função afim, ó, grifa aí no seu material, que é qualquer função de R em R. O que é isso aqui? É domínio e imagem, tá? Então, a função de primeiro grau, normalmente, não tem restrição de domínio. O domínio é real. O que significa isso? De acordo com o que a gente viu na live passada. Você pode usar qualquer valor para x.
grande, pequeno, positivo, negativo, com vírgula, sem vírgula, com dízima, sem dízima. E as tuas respostas, as tuas imagens, também serão números reais. Beleza? O gráfico da função de primeiro grau, gente, é sempre uma reta. Dudan, tem exceção? Não tem. Buenas Vitória, seja bem-vinda, minha querida. Kelly, que bom que tu chegou, vambora. Então, a função de primeiro grau sempre se caracterizará, o seu gráfico, por uma reta. Bem? E o mais importante, a gente vai falar sobre isso ao longo da aula. Tem um detalhe muito importante sobre a função de primeiro grau que vocês não podem esquecer. Tá, e quem são esses dois coeficientes? Quem é o A e quem é o B, né? O x é a variável, normalmente é o x que a gente escolhe, joga ali, faz uma continha, transforma, acha uma resposta que é o y, criando aí o vínculo, a relação, a lei. Tá? O A, gente, que é o cara que vem colado no x, ele é chamado de coeficiente angular, ou parâmetro angular, ou inclinação, ou declividade da reta. Bem? Beleza? E o B é o coeficiente linear, parâmetro linear, ou termo independente. Daqui a pouco discutiremos a função de cada um deles no nosso gráfico. Ok? Beleza? E aí? Atenção aqui à parte mais importante, uma das mais importantes da live, tá? Gente, o A, que é o coeficiente angular, tá? Ao contrário do que muitos pensam, gente, ele não é um ponto. Porque o que a pessoa pensa aqui quando ela está um pouco verde, né, na matéria? Me disseram no colégio que o coeficiente linear, que é o Bzinho, que é o número puro que vem lá na função de primeiro grau. Lins, pode perguntar, cara. Mister Zoeira, também tá com dúvida. A galera entrou pra zoar, já percebi que tem gente entrando pra zoar aí. Podem perguntar. Manda ver. Mister Zoeira e Lins. Não sei nem o que vai vir, vamos ver o que vem de zoeira aí. Então, gente, o coeficiente linear B, que é o número puro que vem ao lado da função, ele é o que, gente? Ele é o ponto de intersecção da função do gráfico com o eixo y, tá? Lembrando, o eixo y é o eixo também conhecido como eixo das ordenadas, tá? E o eixo x das abscissas, tá? Ou abscissas, para você lembrar do x, tudo bem? Então, se a banca... Como faz para estourar a fimose? Cara, não sei. Pergunta no posto Ipiranga. Tá? Então, abscissas é o eixo X. Ordenadas é o eixo Y. Beleza? Tranquilo? Ok até aí? E o que é o coeficiente angular? Cara, o coeficiente angular, porque muita gente pensa assim, se o coeficiente linear, que é o B, é onde corta o eixo Y, então o outro é onde corta o eixo X. Não. O A não é onde corta o eixo X. Isso é falcatrua. Tudo bem? Tranquilo? Ai, ai. Começou a zoeira, né? Ô, Mister Zoeira, se você não tem o que fazer da sua vida, vai estudar, cara. Quem sabe tu passa no concurso e faz pergunta mais interessante, né, meu querido? Por favor. Tá de sacanagem. Cara aqui trabalhando, humildemente, honestamente, tem que aguentar isso aí. Catar coquinho, rapaz. Então tá, então lembrem disso, tá? Por mais que vocês sejam induzidos ao erro, o coeficiente... Leandro, um beijão pra tua filha, Elisa. Poxa, brigadão, cara, pela sinceridade aí, tá? Beleza? Valeu mesmo aí. Manda um beijão pra tua filhota, pra Elisa de 7 aninhos. Beijão. Então, a gente vai ser induzido sempre a esse erro, tá? Porque a gente vai pensar assim, tá, se o B, que é o coeficiente linear, é onde corta o eixo Y, bem aqui no desenho, ó, cortou o eixo Y, ali é o valor do B. Sempre. Então, o A, que é o cara que vem junto do X, cara, se ele vem junto do X, é onde corta o eixo X. Não. Isso é o erro mais comum. Isso tá errado. Bem, não é assim. Então se liguem. Isso aí é bobagem, tá? O A, ele vai ser só um indicador da inclinação da reta. Ele vai só indicar, de acordo com o valor dele, se a reta vai ter um comportamento crescente ou não. Beleza? Tranquilo? Beleza. Seguindo então para a próxima tela. Aqui alguns exemplos de funções de primeiro grau, só para vocês lembrarem quem é o A e quem é o B, tá? A gente está sempre acostumado ao A ser o cara que vem acompanhado do X e o B o cara que vem sozinho, tranquilo? Então se ligue nesse detalhe aí. Iago, tem sim, cara. Pode mandar um link para mim lá, um oizinho no Insta que eu te mando o link, tá? Vamos remover esses caras aqui que estão de sacanagem com a minha cara. Vai.
Catar o que fazer, bicho. É muita falta o que fazer. Beleza, gente? Vamos lá então. Então observem que o A é quem acompanha o X e o B é quem vai sozinho, tá? Então no primeiro exemplo o A é 5, o B é menos 3 e assim você vai vendo realmente quem é quem. Tranquilo, gente? Eu acho que isso aí ninguém tem dificuldade. Agora a primeira parte da gente brincar um pouco de funções, tá? O que acontece aqui, galera? Quando você brinca de funções, você tem que entender quando a questão te dá o X e quando a questão te dá o Y. O que eu falei ontem na live número 1, parte 1 de funções? Que a melhor maneira de interpretar uma função como essa aqui é entender o seguinte. O que f faz com x? Olha que legal interpretar assim. Pega o x e multiplica por menos 4, depois soma a essa resposta 10. Se você interpretar dessa forma, vai ficar tudo muito mais tranquilo, muito mais suave. Bem? Lucas, cronograma não tem ainda, cara, mas a gente vai essa semana falar só de funções, tá, meu querido? Hoje é a parte 2, amanhã provavelmente parte 3, quinta parte 4, aí eu libero uma lista de exercícios das bancas e acho que sábado eu corrijo. Então essa semana o cronograma tá mais ou menos nesse, tá? Beleza? Então, gente, quando vocês lerem uma função, leiam dessa forma, repetindo, ó. O que o f faz com x? Pega o x, multiplica por menos 4 e soma 10. Basicamente, essa é a ideia, tá? Então ele pede primeiramente o quê? F de 3. Então ele está pedindo de maneira bem clara para você trocar esse x por 3. Quando eu troco o x por 3, eu faço essa substituição em toda a estrutura da função. E com essa substituição, eu vou acabar achando que quando o x for 3, o nosso y é menos 2. Tudo bem? Então a gente já acha um ponto, que é o ponto x3 y menos 2. Então f de 3 é menos 2. Ok? Aí vem o item B, f de 0. Gente, aqui está uma dica, tá? Que a gente também já sabe disso, alguns de vocês já devem saber, porque é basicão, 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 mas eu não posso deixar de falar. O que vai acontecer quando alguém te pedir o f de 0? Ele está te pedindo para trocar o x por 0. Então é f de 0. E curiosamente, sempre que você for trocar o x por 0, não faça conta. Não perca seu tempo. Olha, Iago, teu aniversário vai ficar salvo sim, cara. E parabéns pra ti já antecipado aí. Quem sabe um dia eu lembro. Me dá um oi lá pra eu lembrar do teu aniversário. Vou tentar lembrar pra te mandar um presente aí. Um salve na nossa live, tá? Então, cara, quando ele pede o f de x e pede pro x ser igual a 0, né? Ele tá pedindo pra você fazer essa conta aqui. E curiosamente essa conta zera o termo que depende de x, né? Que é dependente. E sobra só o termo independente. Então, sempre que ele pedir o f de 0, pedir para você trocar o x por 0, a resposta sempre vai ser o termo independente ou número puro. Isso sim, 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 galera, é uma regra, tá? E não precisava ter feito a conta que eu fiz ali, é perda de tempo. Beleza? Já no item C, observa que mudou a ótica. Ele quer saber quando é que o f de x vai valer 2. Aí não é para trocar o x por 2. É para você pegar toda a estrutura e igualar a 2. Tranquilo? Aí sim, essa é a jogada. Então você iguala toda a estrutura a 2. Boa noite, Stephanie, seja bem-vinda. Aí você resolve essa equação de primeiro grau, que eu acho que todo mundo aqui sabe resolver numa boa, né? Joga pro lado de lá subtraindo, 10. E aí você faz a conta aqui, vai achar menos 8. Vai achar x igual a menos 8 sobre menos 4, que vai dar mais 2. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Tá aí o x igual a mais 2 é a resposta cujo y vai dar 2 também. Então, quando eu troco o x por 2, a resposta, curiosamente, também dá 2, mas obviamente isso é uma coincidência, tá? E no último item, ele quer saber quando é que o f de x é 0. Também temos uma dica muito boa, tá? Tanto quando ele pede para trocar o x por 0, que é o item B, que é só pegar o termo independente, também é bom você entender que no item D, quando eu tenho que o f de x é igual a 0, isso aqui é um comando que se dá para você ir em busca da chamada raiz. Raiz da sua equação, obviamente, ou função de primeiro grau. Tudo bem? Aí você pega toda a estrutura igual a 0 e aí você vai descobrir na equação de primeiro grau qual é o único valor de x, que é só um mesmo, que zeraria essa conta. Aí você faz, né, aquilo que tem que ser feito, joga para um lado, joga para o outro. Quem muda de lado, muda de operação. E vai achar x igual a 5 meios, quando simplificar ali 10 por 4, já trocando os sinais, já que menos com menos dá mais. Beleza? Tranquilo? Ok? Galera, só para refrescar a memória de vocês, tá? Com isso,
com esses 4 itens aqui, eu tenho, curiosamente, 4 pontos por onde o meu gráfico obrigatoriamente passaria. Por quê? Porque uma função é justamente isso. É um x que você escolhe e um y que você recolhe como resposta. Então, quando o x for 3, que é o item A, a resposta é menos 2. Quando o x for 0, que é o item B, a resposta é mais 10. Quando o x for no C, quando o y for 2, o x também é 2. E no último item, quando o x for 5 meios, a resposta para ele é 0. Bem, vocês têm que ter clareza em saber quando eu troco o x e quando eu troco o y para achar o par ordenado. O que é um par ordenado? É uma duplinha de valores que justifica, ou que justificamente é um ponto do seu gráfico. Beleza? Quero o ok de vocês até aqui, que acabou a parte básica. A gente vai agora para a parte mais importante. Depois faremos umas questões e vamos nessa, tá? Hoje, se Deus quiser, vai ser bem rapidinho. É só realmente para a gente relembrar um pouco mais de função do primeiro grau. Até aí alguma dúvida? Todo mundo tranquilão com a parte básica? Lembrou quem é o A, lembrou quem é o B? Deixa eu seguir um pouco mais, que tem um pouco mais sobre isso para falar, que agora eu me lembrei. Só para reforçar um pouco mais sobre o A e o B, tá? Gente, o coeficiente angular, como eu disse, não é ponto do gráfico. Não vai querer localizar o A aqui na reta, você não consegue. O A indica o seguinte: se o A é positivo, a reta cresce, no sentido da esquerda para a direita, tá? Sempre para valores de x crescentes. Tudo bem? Beleza? A galera deu ok aí? Valeu, valeu. Lucas, boa pergunta, Lucas. Sua pergunta foi muito boa, já vou falar sobre ela, tá? Já vou falar sobre ela. Beleza, a galera deu ok, então beleza, vamos seguindo. Já vou falar sobre a raiz um pouco mais, tá, Lucas? Então, o coeficiente angular define se a reta para a direita cresce, quando o A é positivo, ou para a direita desce, sempre a gente da esquerda para a direita. Reta crescente, reta decrescente, sempre crescendo os valores de x. O x vai crescendo e a reta vai subindo. Tá? Quem assistiu a live passada, quando a gente falou de domínio e imagem, de maneira bem mais dinâmica e pontual, lembra que eu falei lá que todo pontinho do gráfico, e são vários pontinhos infinitos, é um x e um y. Tudo bem? Tranquilo? E aí o que acontece? Toda vez que o meu x aumentar e for para frente, eu vou ter um outro y ainda maior. Se eu pegar um x lá de trás do meu passado, né, na parte negativa, o y dele está lá antes, está inferior. Então isso é o que caracteriza uma função crescente. Os valores de x vão aumentando no eixo x, e eles vão se relacionando com valores de y cada vez maiores. Observa aqui, ó, esse x fez par com esse y, x1, y1. Esse x2, que é maior que o x1, fez par com outro y, y2, maior que o y1. Isso é o que caracteriza a reta crescente, tudo bem? E, obviamente, de forma antagônica, o que ocorre na decrescente é o contrário. O x vai aumentando, o x1 aqui se relaciona a esse y1, e esse x2 aqui se relaciona a esse y2. Observem como os y's foram diminuindo conforme eu fui andando para a direita no eixo das abscissas, né? No eixo cartesiano, ok? Respondendo a pergunta do Lucas, muito boa pergunta, Lucas. É simples, tá? Pensa numa árvore, Lucas, tá? Onde é que está a raiz de uma árvore? Está no chão. Só que para nós, em funções, Lucas, chão vai ser com x. Então, sempre que ele falar calcule a raiz, ele quer saber em que ponto o teu gráfico toca o chão. No caso aqui, esses dois pontinhos seriam as chamadas raízes, tá? Isso aqui é a raiz, não é o A. Lembra, o A não é onde corta o eixo x. Onde corta o eixo x é a chamada raiz da tua equação de segundo grau. Beleza, gente? Tranquilo? Ok até aí? Beleza, então. Ok, vamos seguir, tá? E lembrando que, conforme a gente já falou agora há pouco, só relembrando a parte mais básica, na próxima tela surge. Como é que eu vou definir o B? Gente, o B é simples, tá? Bota a tua lapiseira em cima do gráfico e vai andando. Tocou o eixo Y, marca lá, faz uma bolota. Faz uma bolota. Quando toca o eixo Y, o eixo vertical. Bem? Se esse ponto está acima do chão, o B é positivo, porque isso aqui é um valor positivo do eixo Y. Se estiver abaixo, o B é negativo, porque o B é justamente esse ponto, algo negativo, está abaixo do chão, está no subsolo. E se estiver na origem, o B é zero. Beleza? Vê se até aqui fluiu nas definições de A e B. Me deem um ok de vocês. Beleza, Lucas? Entendeu? Interrogação na tela, me dá o seu ok aí. E vamos que vamos. Obrigadão pela presença da galera de sempre aí hoje. Quem deixou seu like, muito obrigado. Vamos que vamos. Perguntem, questionem.
Todo mundo dando ok, só para eu saber que até aqui foi ok. Até aqui é a parte básica, é a parte que está mais presente nos livros, que todas as aulas do YouTube explicam, que tem muito vídeo legal, de muito professor bom explicando isso para vocês, tá? Isso realmente é a parte que você não pode não saber. Você não pode não saber que o A é o que indica que a reta cresce ou decresce, é um indicador, mas que o B é um ponto, que é o ponto onde corta o eixo Y. Tá, Dudan, e o ponto onde corta o eixo X? Novamente, esse ponto onde corta o eixo X, esse ponto onde corta o eixo X, esse ponto aqui onde corta o eixo X, são as chamadas raízes, que é quem zera a conta, tudo bem? E cada X se linka a um Y, a partir da lei, da regra, da fórmula, como vocês dizem, ou da própria lei da função. Tranquilo? Até aqui todo mundo veio numa boa? Beleza. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte que não está nos livros, tá? Isso aqui, por exemplo, não está nos livros. Tá? Já vou avisando vocês, amanhã a live parte 3 é função quadrática, só o que tem de melhor. E na quinta-feira a parte 4 vai ser sobre tópicos que vocês tenho certeza não sabem trabalhar, que é função injetora, bijetora e sobrejetora, e função par e função ímpar. Isso quando cai na prova, só acerta quem passa. Não é só passa quem acerta, só acerta os caras que estão assim, ó, muito afiados e são os melhores e por isso são merecedores da vaga. Então a live de número 4, a parte 4, que vem na quinta-feira, vai trazer só o filé daquilo que você realmente não deve lembrar, porque no colégio se explora muito pouco. Eu mesmo tive dificuldade em entender isso quando virei professor, tive que treinar bastante para poder passar para vocês. E essa live vai ser bem legal, bem direta nesses assuntos, para vocês terem o material prontinho e podem assistir a hora que for, não tem problema. Sabe que tudo fica salvo aí para alegria de vocês. Beleza? Gente, a dúvida que não quer calar. Dudan, função de primeiro grau é igual a função linear? Tem gente que confunde. E a função afim? Quem é quem? Nós temos 3 nomenclaturas. A função de primeiro grau, a função linear e a função afim. Quem é quem? Gente, é bem simples, tá? A função afim e a função de primeiro grau, sim, é a mesma coisa, tá? Então, a função afim, tu lembra, eu tô afim de aula, é primeiro grau. Tranquilo? Falou em função afim, é a vontade. Tô afim, é realmente a função de primeiro grau. Agora, existe um tipo especial da função de primeiro grau que é nominada função linear. Beleza? Iago, equações e funções realmente dá muito trabalho, cara. Vamos junto, tá? Tá, ficar tudo salvo aí, vai na boa. Quinta parte de bijetora, injetora e sobrejetora, quando a gente caracteriza as funções, é bem pontual, é bem específica. É uma live que tem que assistir depois, não tem problema. Que não seja de ressaca depois do seu aniversário, tá? Mas não deixe de assistir depois, não. Galera, então vamos ver um pouco mais da chamada função linear, tá? Então lembrando, a função de primeiro grau é aquela nomenclatura ampla, ela pode ser uma função linear se ela tiver uma característica fundamental, que é o quê? Se zerar o Bzinho. E isso, obrigatoriamente, no gráfico, mostra pra gente algo bem claro. Ela tem que passar na origem. Se a tua função passar pela origem, ela é uma função linear. Se não passar, ela é uma função de primeiro grau qualquer. Lembrando que a função linear, ela é uma função de primeiro grau, só que ela é uma função de primeiro grau especial. Ô, Jacileide, seja bem-vinda, queridona. Tamo aí, tá? Vem junto. Então, a função linear é uma função também de domínio real, porque eu posso já usar qualquer valor para x. De imagem real, porque eu posso usar qualquer valor, eu posso obter qualquer valor real para y. Estou falando em valor real. Não aceitamos nada imaginário com a letrinha i, tá? E é dada como f de x igual a ax apenas. Bem? Ela é um caso particular da função afim, quando o seu b zerou. E ela obrigatoriamente passa pela origem do sistema cartesiano. Bem, e olha que curioso. Toda função linear tem como característica o b igual a zero e a raiz também é zero. E quando ela corta o eixo x, também é a raiz, né? Então, sempre que o b for zero, numa função de primeiro grau, automaticamente o zero vai ser raiz. Sempre, sempre. Isso é consequência. Beleza, galera? Tranquilo? Agradecendo aos likes de sempre de vocês, gostando de ver a galera aí junto comigo. Alguma dúvida até aqui? Então lembrem, a função linear, nem toda função de primeiro grau é linear. Mas, obviamente, toda linear é de primeiro grau. O primeiro grau é um universo amplo e um pedacinho deles são as nossas funções lineares, beleza? Grande Filipão! Boa noite, meu querido! Tamo junto, mito nada, sou só um rapaz latino-americano sem amigos importantes, nem dinheiro e vindo do interior, basicamente é isso, tá? Tamo hoje com a imagem ruim, minha webcam deu pau no início da live, tô na webcam do computador, do Note,
que a iluminação não está tão registrada, não está configurada para ela. Tentei fazer uns ajustes aqui para não deixar ninguém esperando e atrasar a live. Eu vim mesmo assim. Parece que eu estou meio com um Gasparzinho aqui, tem um cantinho aqui que dá para ver um pouco de falta de nitidez, mas vamos que vamos, tá? Valeu, Filipão, pelo like, brigadão pela atenção e pelo carinho de sempre, meu querido. Então, essa é a função linear. Preparem aí papéis e canetas, preparem aí a cabeça para a gente agora definir e entender um pouco mais de funções, tá? É claro que esse tipo de exercício não é exercício que eu espero para uma prova de concurso, porque ele é muito simples, mas ele envolve o que tem de mais importante para a função de primeiro grau, ok? Vamos lá então, eu quero que vocês olhem para o gráfico e sem fazer muita conta, tentem descobrir, usando os conceitos mais básicos primeiro, se for preciso nós vamos fazer conta depois, mas usando os conceitos mais básicos, qual é a lei que rege aquele gráfico? Bem, primeiramente, eu quero saber, Iago, certamente, Iago, saiu o edital do BB, teremos muitas lives para o BB, lives para DPEM, sempre assim, ó, um mês antes da prova, quando a prova estiver realmente marcada, pós-pandemia, agendada e vai ter, eu vou começar a focar só naquela prova, pelo menos uma vez por semana, fazer lives para a galera que vai fazer aquela prova poderem ter um pouco mais de preparo, tá? E se tiver BB, teremos live do BB sim, mas tudo isso também serve para o BB. Iago, a gente teve muitas lives que você pode olhar no meu canal do YouTube com toda a parte de matemática básica. Toda ela foi dada, tá? Então vai lá, não fique esperando o dia de amanhã, que tem muita live de frações, de operações básicas, de teorias dos conjuntos, muita coisa legal. Então, galera, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos pensar no básico, tá? Primeiramente, o que eu penso sobre o A? O A é positivo ou é negativo, gente? Negativo. Por quê? Porque o gráfico para a direita está descendo, então o A tem que ser algo menor que zero, beleza? Aqui o A é menos 3 meios é menor que zero, todos eles são. Então já não foi muito boa a minha primeira tentativa, não eliminei ninguém. Bem? Só que o meu termo independente, o meu Bzinho, como ele passa na origem, consequência é que o B vale zero. Isso elimina 3 alternativas, só sabendo o básico. Tudo bem até aqui? Beleza, Jô, sem problema. Deixa seu like, mas assiste depois, tá, Jô? Amanhã tem live de novo sobre a função do segundo grau. Se você puder assistir essa amanhã, vai ser menos de 1 hora, se Deus quiser, vai acabar rapidinho pra galera poder estudar um pouco mais hoje ainda. Porque a gente tem uma live amanhã, uma live quinta, aí eu libero a lista de exercícios na quinta e sábado provavelmente a gente vai corrigir. Beleza? Então já matamos 3. Como é que eu vou descobrir qual delas é a função que eu tenho ali? Bem simples. Tá vendo esse ponto que ele deu aqui na função? O x é menos 2 e o y é 3, o que você vai fazer? Você vai pegar esse x igual a menos 2 e vai testar na letra A. Então, o f de menos 2 é menos 3 meios vezes menos 2, que é uma conta fácil. Menos com menos dá mais, 2 vezes 3 dá 6, que vai dar 6 sobre 2, também conhecido como 3. Como deu 3, que é a própria resposta que está ali, você vai ver que esse é o gabarito. Lucas, agradece que tu errou, cara. Agora é hora de errar. Lucas, lembra? Onde cortar o eixo Y é sempre o termo independente, ó. Para ser a letra que você queria, para ser o item que você queria, Lucas, esse gráfico deveria passar lá no andar 2. Lá em cima, assim, ó. Não aconteceu, tá, Lucas? Mas agradece que você errou agora, que é a hora que pode errar, porque ninguém aqui está sendo julgado, beleza? Então, o que eu fiz? Eu eliminei 3 alternativas por entender que quando ele passa na origem, o B é igual a 0, como nós falamos agora há pouco. Tá? Depois eu peguei o ponto que o gráfico me deu, e sempre que o teu gráfico trouxer algum ponto, e isso cai muito em prova, em funções exponenciais e logarítmicas também, cara, pega o ponto e aplica na lei. Pega o x, joga lá e vê se sai esse y como resposta. Se saiu, que saiu justamente no item A, ou no primeiro item, é ele. Joga aqui, no lugar desse x menos 2, vai dar mais 4 terços. E mais 4 terços não é 3. Então eu eliminaria o último item. Beleza? Tranquilo? Vê se foi tranquilo até aqui. Se alguém quiser perguntar, o momento é agora. Vou botar uma interrogação na tela. Assim que ela surgir, eu dou um tempinho para vocês poderem responder aí, tá? Boa noite, Gleison, meu queridão. Seja bem-vindo, bicho. Se junte aos bons aqui, tá? Seja bem-vindo, meu querido. Até agora eu não entendi quem era aqueles 2 caras que entraram para fazer zoeira na minha live. Tal do Mr. Zoeira e do coisa. Vou te contar, bicho. Ninguém merece passar por isso. Nunca tinha tido ninguém entrando na minha live pra me sacanear. Acho que eu ou realmente tô ficando famoso e tem gente com inveja de mim, ou esses 2 guris não tinham porra nenhuma pra fazer, né? Ou eu tenho que aumentar aqui o meu nível de fiscalização da minha live, senão daqui a pouco vira uma baderna isso aqui. Ou pode ser alguma ex minha arrependida. Não. Não seriam elas, não. Que loucura. Beleza, galera? Até aqui. Galera dando seu ok aí. Participem, me deem um feedback.
Qualquer pergunta, pode fazer. Só vou passar para a próxima tela quando eu perceber que a galera tá suave, tá? Olha aí, grande Cauê, meu grande primo. Tem até o meu primo tá assistindo live hoje, gente. Então temos que nos comportar. Cauê, chegou na hora, cara. Tô com um problema no vídeo hoje, primo. Porque a minha webcam, no início da live, deu um problema, desconectou aqui. Eu não consegui arrumar a tempo. Então eu vim com a câmera reserva. Mas esse vídeo não era pra estar assim nessa qualidade. Não fica bravo comigo, tá? Beleza? Vamos que vamos? Deve ser a concorrência. Ou então alguém que tá sem coisa pra fazer na vida, né? Vamos pra próxima então, galera. O que a gente tem na sequência aqui, ó? Mais um exercício. Mais uma hora a gente realmente mostrar que a gente entendeu. Botar, né, para funcionar o que a gente acabou de ver. Primeiro item. Gente, ele quer de novo que eu identifique qual é a lei que rege aquela função, tá? Olha com bastante cuidado. Primeiro, sobre o A, que é o nosso coeficiente angular. Ele é um ponto da reta? Não, não é. Ele vai indicar se a reta cresce da esquerda para a direita ou decresce. Como a reta está subindo da esquerda para a direita, ela é uma reta crescente. Com isso, o A é um valor positivo. Já elimina a primeira letra, a primeira opção, que me diz que o A é menos 13. Menos 13 não é nada positivo. Primo, me virei em 15 segundos que tinha para começar a live. Eu tive que arrumar aqui os ajustes e foi no que deu. Então já eliminamos uma com esse simples conceito. Bem? O que mais foi dito pra gente? Pode ser, Pepe. Pode ser também. Mas também não tem nada a ver com isso. Meu caso é com Zambelli, tá? Então aqui, onde corta o eixo Y aqui, gente, ó, é o Bzinho. Cara, olha pra reta. Aqui tá o eixo X, que seria o nosso térreo, né? O chão. Tá abaixo do eixo X. Então esse corte indica que o B é negativo. E não elimina ninguém. Ih, meu Deus. E agora, como é que eu vou matar essa questão? Você tem duas opções, tá? Ou você pode usar esse ponto que ele te deu, que o x é menos 1 e o y resultante é menos 3, ou pode usar esse ponto notável. Vocês vão vir eu falar muito na próxima live amanhã sobre pontos notáveis. O que são pontos notáveis? São pontos importantíssimos, tipo onde corta o eixo y, que é o b, onde corta o eixo x, que é a raiz, e outros pontos mais. E na parábola cresce o número de pontos notáveis. A gente vai falar sobre isso amanhã. Bem? Então, para matar essa questão, já tendo eliminado o primeiro item, eu procuraria qual das funções tem raiz igual a 2. Como? Eu pego o segundo item, igualo a 0, passo 3 para lá somando, passo 2 dividindo e vejo. A resposta deu 2? Não. Então, não é o segundo item. Vai dar trabalho, mas vai ter que ser assim, tá? Depois vem o terceiro item, 2x menos 1. O que eu faço? Mesma coisa. Jogo o menos 1 para lá na operação inversa, trago o 2 na operação inversa e deu meio. O meio é igual a 2? Também não. Então, também vaza, né, galera? Vaza. A galera entrou na minha live hoje para perguntar sobre fimose. Vê se eu aguento essa gurizada mais nova. Certamente é uma gurizada de 16, 17 anos que não sabe o que fazer na quarentena, não tá tendo aula, né? E ao invés de estudar funções, porque vai cair na prova deles, ficam perguntando sobre a fimose alheia. Ah, a aula é sobre fimose, a aula é sobre funções, bicho. Só se ele leu errado, né, a live. Eu botei errado o nome da live, gente? Tá lá, a aula de fimose? Não botei, né? Quem não sabe o que é fimose, põe no Google, que também não vou explicar isso aqui não, tá, gente? Vamos que vamos. Eliminando as três primeiras, será que é x menos 2? Como é que eu acho a raiz de uma função? Pega a estrutura dela, igual a 0, e acha o x que zera a conta. Gente, o x que zera a conta é a raiz, e deu 2. Então esse é o nosso item. Esse é o cara, tudo bem? Se vocês olharem o próximo, a raiz vai dar 1 no último item e não corresponde a esse valor, que é o ponto de corte do eixo x. Beleza? Tranquilo? É a penúltima. Tranquilo, Lucas? É a penúltima, Lucas. Pela raiz, tá, cara? Lembra, se você fizer na última, Lucas, ó, 2x menos 2 igual a 0, o menos 2 passa para lá somando, o 2 que multiplica passa dividindo, e você vai achar x igual a 1, Lucas. Se liga. O valor de x que zera a conta é a raiz. A raiz tem dois poderes, Lucas. Um, visual, onde corta o eixo y, que é no 2, e o gráfico me deu isso. E outro, na estrutura, algebricamente, é quem zera a conta. Beleza? Então sempre que falar em raiz, tem as duas. Bicho, fica feliz se tá errando na hora certa. Agora é hora de errar. Só não pode errar duas vezes, Luquinhas. Então olha bem o que tu errou e mentaliza e assimila. Tranquilo? Olha, Pepe, do jeito que as coisas andam, vai ter que usar muito para concurso, viu? Essa molecada mais nova aí não sabe usar nem pra tabuada do 7, eles devem saber.
Mas deixa lá. Daqui a pouco eles voltam. Deixa eles lá no canto deles que eles não atrapalham a gente, né? Esses caras que não tem o que fazer da vida. Beleza, galera? Vamos lá que vai piorar, tá? Olha aqui. Essa questão eu vou mostrar como é que todo concurseiro tem que fazer. Eu vou lá buscar a minha água, que eu esqueci da minha água na correria que foi hoje aqui. Eu vou deixar vocês com essa questão, tá? Eu não vou nem fechar o áudio e nem vou sair da tela. Vou deixar aqui mesmo, tá? Eu vou ali buscar a minha água. Enquanto isso, vocês peguem um papel e uma caneta. Pode pegar, porque eu quero todo mundo fazendo essa questão. Ele deu uma função polinomial do primeiro grau, que f de 3 é 8 e que o f de 5 é 15. Quer saber qual é o valor de f de 9? Faz, porque agora é um tipo de questão de prova de concurso de vestibular que cai, é com esse tipo de abordagem. Tranquilo? Lucas, você jogou o valor 2 no X. Não, Lucas. Cuidado, Lucas. Tá, beleza. Pode ser também, tá? Mas se você jogar no item correto ali, tá? Que foi o item que a gente marcou, o X igual a 2, tá? Aqui, ó, nesse item aqui, tá, Lucas? Se você jogar nesse item aqui o x igual a 2, fica 2 menos 2, que dá 0. E a característica predominante da raiz, ela é o único valor de x, no caso 2 que você jogou ali, que zera a conta. Ninguém mais zera a conta, Lucas. Por isso que é esse o item correto, o penúltimo, tá? Evilan, posso usar o menos 1 para encontrar o 3 na primeira questão? Evilan, deixa eu ver. Na primeira questão seria essa aqui. Podem ir perguntando. Enquanto a galera está fazendo lá, pode perguntar. Menos 1 para encontrar o 3. Ou, nessa aqui, na verdade pode sim, Evilan. Você poderia ter testado também em cada uma das alternativas, ao invés da raiz que eu usei, o x igual a menos 1 para ver em qual você achava menos 3. Pode sim, tudo bem? Só que por que eu escolhi logo a raiz? Porque a raiz é um ponto notável. É um ponto mais importante do que aquele outro ponto ali, que é um ponto qualquer. Tá? E os pontos mais importantes sempre serão onde corta o eixo y, que é o b, menos 2. Não tinha lá, mas nós acabamos descobrindo. E aqui no caso a raiz, que é outro ponto de muita importância. Boa, Evilan, boa pergunta, tá? Vamos lá, galera, passando para a próxima. E aí? Como é que numa prova de concurso vocês matariam uma questão com esse padrão de resolução? De repente um texto mais enfeitado, de repente alguma historinha por trás, que é muito comum, tá? Como é que a gente mata isso aqui, gente? E aí? Vou dizer como é que a maioria de vocês, se conseguisse sair do lugar, porque é difícil sair do lugar, faria, tá? Primeiro, conceito básico de função já abordado aqui hoje. Quando eu falo que f de 3 é igual a 8, estou dizendo que quando o x for 3, o y referente a ele é 8. Bem? A mesma coisa na outra situação. Quando ele fala que o f de 5 é 15, estou dizendo que quando eu trocar o x por 5, a resposta vai dar 15. Tudo bem até aí? Beleza? Então, uma das maneiras de resolver isso aqui, que eu não curto, e que vocês também não podem mais fazer por aí, era eu criar um sistema linear, lembrando que a lei, que a regra, que a estrutura da função de primeiro grau é essa aqui. Lembrando que eu não falei até agora, mas vou apresentar para vocês agora o y. O y, gente, é o tal do f de x. O f de x é o y. Então, em cada um desses pontos, no ponto verde, x3, y8, e no ponto rosa, x5, y15, eu jogo cada um deles na estrutura. Então, na primeira estrutura, a verde, o ponto verde lá, quando o y é 8, é porque o x era 3. Na estrutura rosa, quando o x for 5, o y é 15. Então, quando o y for 15, é porque o x é 5. Beleza? Tranquilo até aí? Ok. E aí? O que eu faço na sequência? Cara, na sequência, eu teria aqui que fazer o seguinte. Eu teria que reorganizar a galera aqui, né? Botando em ordem os bois. Ficaria 3a mais b igual a 8. E ficaria 5a mais b igual a 15. Aí você resolveria o sistema pelo mecanismo que você achar melhor. Acharia o a, acharia o b. Com o a e o b em mãos, você teria toda a estrutura pronta. Para aí, depois de todo esse esforço, trocar o x por 9 e achar a resposta dele. Vamos fazer por ali? Não vamos. Bem? Não vamos mesmo. E vai dar um trabalho absurdo. Ok? Mas esse é o caminho que 80%, 70% dos candidatos faz. Pega a lei da função, do primeiro grau que ele decorou,
joga cada um dos pontos nela, trocando o x por 13 e o y por 8, depois o x por 5 e o y por 15, monta um sistema, resolve o sistema, acha A, acha B, tem a lei e gabarita. Atenção para a parte mais importante da aula, tá? Não vou nem lá buscar minha água. É chegada a parte mais importante da aula, que é agora. Toda questão de função de primeiro grau, toda estrutura que for representada por uma função de primeiro grau, toda questão, olha a dica, toda questão que te der um gráfico, que mostra lá o número de barris de petróleo explorados ano a ano, o número de acidentes no carnaval ano a ano, ou década a década, ou de 2 em 2 anos, não importa. Todo gráfico, toda representação que a gente tiver indicando algo que o texto falar, aquele comportamento do número de acidentes, ou da exploração do petróleo, tem um comportamento linear. Quando ele fala em comportamento linear, ele está dizendo que o comportamento é em reta, em linha reta. E todo comportamento linear, tipo da função linear, ele vai nos garantir uma única coisa que você não pode esquecer jamais. Bem? A gente que eu estou nesse ponto aqui, tá? Que tem esse x1 e esse y1. Aí eu saio andando e vou parar nesse outro ponto aqui, que é a junção, o encontro desse x2 e desse y2. O que é sempre, não esqueçam isso jamais, garantido quando eu tenho um comportamento retilíneo ou comportamento linear em qualquer situação do dia a dia? Quando eu fizer essa variação aqui do eixo x, eu vou ter como resposta uma variação do eixo y. Aí, quando eu fizer uma nova variação em x igual ou até proporcional, a resposta vai ser uma variação em y atendendo a essa proporção. Isso vai ficar bem claro nessa questão aqui. Tá? Então eu andei aqui e teve essa variação em y. Quando eu andar aqui de novo, de repente, o mesmo, exatamente aqui eu vou ter o mesmo deslocamento. Se aqui eu andar o dobro do que eu andei antes, esse deslocamento vai ser o dobro do anterior. Porque a proporção não é nos valores de x e y que você escolhe, é nas variações. Te liga agora, que agora vai clarear para você. Pega essa tua função e coloca em cada coluna o x e o y, tá? O primeiro ponto, que eu vou chamar de ponto azul, o x é 3 e o y é 8, ok? Bota o x em ordem crescente para ficar mais fácil a visualização. Próximo ponto, o x era 5 e o y era 15, ok? Olha que lógica sensacional, que sempre vai acontecer quando você tiver algum comportamento linear, ok? De 3 para 5, gente, aumentou 2. Do lado de lá, de 8 para 15, aumentou 7. Ok? Ele quer o f de 9, ele quer saber qual vai ser a resposta para quando o meu x for 9, aqui embaixo. Está aqui a resposta que eu não sei ainda e quero marcar. Bem? Você pode dar o pulo do gato, você pode dar pulos menores. Vamos dar pulos menores depois do pulo do gato. Se eu aumentar aqui mais 2 unidades, fazendo um pulo igual em x, indo para 7, já que eu dei um pulo igual, ou seja, uma variação igual em x, eu vou ter como resposta uma variação idêntica em y. E 15 mais 7 vai dar 22. Gente, atenção. O que é proporcional são as variações, não são os valores. Se liga nisso. Bem? Então, variou 2 em x, por consequência, variou 7 em y. Variou 2 de novo em x, do lado de lá, a mesma variação de 7. Quando eu variar 2 aqui de novo, que me levaria de 7 para 9, do lado de lá, eu variaria 7 de novo. E 22 mais 7 vai dar 29. Pode marcar a letra D de Dudan. Tudo bom? Tudo bem? Vê se todo mundo entendeu e me dá o teu ok até aí. Tá? Interrogação na tela. Tudo ok de vocês. Obrigado pela presença de hoje. Tô curtindo a galera, tá todo mundo vindo aí assistir. Lembra que amanhã temos a parte 2 dessa live, tá? Uma live amanhã de funções parte 3. Amanhã eu vou trazer a função de segundo grau. Falaremos tudo o que você tem que saber sobre ela. Não só o que está nos livros, como aquilo que eu sei que cai em prova e vem comigo que vai valer a pena. Beleza? Todo mundo entendeu por que deu 29? Todo mundo entendeu essa logística de que toda função linear, toda função, na verdade, de primeiro grau, vamos voltar, toda função de primeiro grau, que a questão se referia a um comportamento linear ou retilíneo, tá? Não é só na função linear que isso acontece, também em qualquer função de primeiro grau, qualquer uma, as variações em x geram variações em y. E novas variações em x, de maneira proporcional, vão gerar variações em y. Quer ver aqui um detalhe? Já que todo mundo está dizendo que entendeu.
Olha o que aconteceria aqui se eu pulasse direto do 5 para o 9, tá? Se eu pulo direto do 5 para o 9, a resposta vai ser a mesma. Porque do 5 para o 9, gente, eu teria que aumentar 4 unidades. Pensa de forma proporcional. Silvio, esse método é sensacional, cara. Se eu aumentei 2 em x e, como consequência, aumentou 7 em y, quando eu aumentar 4 em x, pode até fazer uma regra de 3. Vamos ser sinceros, gente. Na dúvida, monta a regra de 3 aqui, ó. Variação em x e variação em y. E, de novo, o que é proporcional são as variações em x e em y. Então, uma variação em x em 2 mais 2 gerou uma variação em y mais 7. Quando tiver agora uma variação em x de mais 4, qual vai ser a variação em y? Vai ser, obviamente, de mais 14. E 15 mais 14 bate no mesmo 29 e você gabarita a questão. Bem, gente? Iago, muito bom isso aqui, cara. E aí, olha todo o estresse que a gente não passa. Imagina ter que fazer aquele sistema, resolver pelo sistema, achar A, achar B, jogar o 9 para achar a resposta. Lembra, gente, toda situação que apresentar para vocês um comportamento linear ou um comportamento de função de primeiro grau, as variações vão ser proporcionais. Variação em x gera variação em y. Quem está com material impresso ou quem anota alguma coisa em algum canto, escreve. A variação é proporcional, não é o valor. Eu não estou falando que esses valores são proporcionais entre si, porque não são. Até podem ser num caso bem peculiar, mas não vão ser sempre. O que segue proporção é, ou melhor, são as variações. Pepe, quando tá fácil demais, não é que tá errado, é que você entendeu a matéria. Vocês estão num nível que quando tá fácil demais, é porque foi válido todo o sacrifício de vocês, Pepe. A gente sabe disso, meu querido. Tá tendo aula comigo já há bastante tempo. Sabe? Tá na caminhada aqui, ó, ascendente. E tá naquele ponto, Pepe, e eu sei que muitos outros também estão, em que parece que nada melhora, né? Tu tá ali já no limiar, que é quando a curva ela estagna de novo na horizontal. Que é quando o cara tem que acreditar, porque o próximo pulo dele é o pulo da aprovação. Eles vão evoluir muito no início, vão dar uma estagnada, que é onde só vão sobreviver os mais fortes. Isso o mestre Rapazulo fala muito bem nas aulas dele. E aí, quando você passar desse nível de estagnação, de resistência, de cara, eu não vou desistir, vale um emprego, como disse o Zambelli, vale a minha vida, vale uma nova oportunidade. E aí, quando você se segurar naquele ritmo, mais 1, 2 meses, achando que não vai dar, desanimando, é ali que o cara lá de cima olha e fala: esse é merecedor. Se for fácil, não vai ter graça. E se for fácil, não é um bom concurso. Me desculpa. Até porque hoje em dia nenhum concurso é fácil. Beleza? Fechamos, galera? Boa, Pepe, meu querido. Tamo junto. Olha aqui agora que legal essa questão. Questão 3, estamos acabando, tá? Questão 3 fala o seguinte. Considere a tabela a seguir, que apresenta os dados sobre as funções g, h, k, m e f. Você quer saber qual delas tem um gráfico sobre uma mesma reta. Qual delas é uma função de primeiro grau, é o que ele quer saber. Beleza? Ivanir, função polinomial é porque o polinômio, Ivanir, é toda estrutura que tiver essa cara aqui, ó. Ax na n mais bx na n menos 1 e assim vai até o termo independente. Então a função quadrática, ela é polinomial, porque ela tem o x ao quadrado, depois o x, depois o número puro. Então, toda função que tiver x com expoente 2, 3, 4, 5, são as chamadas funções polinomiais, tá, Ivanir? Muito boa pergunta. Gente, qual é a moral dessa questão? Vou ir direto, tá? Vou ir direto. Muita gente fez essa questão, se não me engano é de vestibular, tentou botar num gráfico, no papel feito à mão livre, os pontinhos, e aí tu força a barra. Aí tu vai achar que é função. Qual é a ideia? Primeiramente, entender que todas as funções são funções de t. Então, o t é o nosso x, tá? Está evoluindo ali, ó, de uma em uma unidade. Então, para eu descobrir qual delas é uma função que está sobre uma reta, primeiro, para ser função, aula passada, cada x se associa a um único y. Então, todas são funções. Todas são funções de t. Tá? Porque cada x se associa a um único y. Pode ver. Na função g, quando o x for 1, o t for 1 é o 23, quando o t for 2 é o 24, e assim vai. Isso é o que nós vimos na aula passada. O conceito mais básico de funções. Bem? Agora, por que é uma função que está sobre uma reta? Ou seja, uma função de primeiro grau. Ela só vai assumir esse nome, essa característica, quando eu perceber que o t está variando de uma em uma unidade. Ou seja, as minhas variações de t, que é o x, obviamente, são todas iguais, de uma em uma. Então, só vai ser função de primeiro grau se eu tiver as variações em y também todas proporcionais, ou seja, iguais. Então, aumentou 1, ó, aumentou 1, aumentou 1. Beleza, testa. Aumentou 1, aumentou 2. E já não é. Por quê? Porque a mesma variação que a gente teve em t
não gerou a mesma variação na função, no y, como a gente chama. Então a função g já não é. Função h, 1 e 10. Aumentou 1, aumentou 10. Beleza. Não precisa aumentar igual. Lembra que a variação em x gera a variação em y. Agora, uma nova variação em x, de novo igual ou proporcional, igual é proporcional, né, gente? Igual é 1 para 1. Teria que ter feito aqui uma mesma variação, também de 10. Por quê? Porque, afinal de contas, aumentou 1, aumentou 10. Aumentou 1, tinha que aumentar 10, e não aumentou. Então, também não é o item H. Bem? Qual é o item correto dessa questão? É a função K. Por que K? Porque aumenta 1, aumenta 0,3. Beleza, não tem problema. Mas quando aumentar 1 de novo, aumenta 0,3 de novo. Aumentou mais 1, aumenta 0,3. Aumentou mais 1, aumenta 0,3. Aumentou mais 1, aumenta 0,3. Então a função é a função K. Então, por que não é AM? Porque aumenta 1, aqui aumentou 2. Né? De menos 1 para 1, tu vai até o 0, depois vai até o mais 1. Aumentou 2 unidades. E aí, quando aumentou mais 1 unidade, você diminuiu. Você foi lá para menos 2. Ou seja, você aumenta, depois você diminui. Que loucura é essa? Se o x aumenta e o y aumenta, um próximo aumento de x tem que gerar um próximo aumento de y, proporcional. Agora, se aumenta o x e diminui o y, que pode acontecer, ninguém falou aqui que só aumenta, mas as variações são proporcionais. Se aumentou o x e diminuiu o y, quando aumentar de novo tem que diminuir aqui. Agora, primeiro aumentou, depois diminuiu, óbvio que não é a m. E não é a f por quê? Porque aumentou 1, aumentou meio, aumentou 1, aumentou 1, depois aumentou 1, 1 e 1. Mas esse primeiro bloco aqui não teve o mesmo aumento dos demais. Observe que daqui, ó, todos os pulos aqui é de uma unidade. Só que o primeiro pulo não foi igual aos demais. E quando você olhar para cá, todos os pulos do t, que é o nosso novo x, são iguais. Uma unidade, uma. Então, consequentemente, teria que produzir variações em y, que é a função, também iguais. Beleza? Gabarito aí na nossa alternativa C. Podem questionar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. E tá já encerrando essa live para fechar aí essa noite de terça-feira, tá? Provavelmente amanhã, mesmo horário, gente, com live de função de segundo grau. Alguém com alguma pergunta? Isso aí, o querido FCO Rocha. A gente pode falar em aumento linear. Realmente são questões que trazem esse termo. Quando a questão falar que o aumento do consumo de petróleo é um aumento linear, ou que tem um comportamento linear, ou que o aumento de assassinatos numa cidade também tem comportamento linear, ele está te dizendo isso. Que as variações de tempo geram variações na quantidade de assassinatos. Isso vai se estender de forma proporcional. Faremos na sequência uma questão. Preparem caneta e lápis aí, tá? Que eu vou fazer uma questão com vocês agora. Mas vou dar o tempo para vocês fazerem a próxima questão. Alguma pergunta? Galera, deu ok? Beleza? Tranquilo? Tá mais que ok, Débora? Que bom, que bom. Vamos então ali, gente, para a próxima questão, tá? Quero vocês fazendo, tá? Beleza. Se preparem, tá? Vou ali buscar uma água rapidinho, que eu tô com a garganta seca. Questão nível de prova. Ele bota uma historinha do dia a dia, bota um gráfico com números, um monte de número, e o cara tem que saber se virar. Se liga, porque isso aqui é questão de prova sempre. CESP sempre cobra. Tem função de primeiro grau. E ó, já vou te dar uma dica pra galera que tá se preparando pro bebê, tá? Quando eu falo de crescimento linear, de função de primeiro grau, eu tô me relacionando com a PA. A função de primeiro grau tem comportamento de PA. Porque cresce um, do outro lado cresce tanto. Vai tipo uma tabuada. E é o comportamento do juro simples. Então, de um lado nós temos o time PA, juro simples e função do primeiro grau. Do outro lado, o outro time, função exponencial, juro composto e PG. São os dois times. Eles jogam, né, do mesmo lado. Um contra o outro, obviamente. Beleza? Vou lá buscar água, faz aí que eu já volto com o gabarito. Não me abandonem, tá?
Voltei. Vamos lá? Todo mundo deu ok? Então vamos que vamos, gente. Questão clássica, tá? A tabela a seguir, obtida a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna ameaçadas de extinção. Se mantida nos anos subsequentes a tendência linear ou crescimento linear, ou qualquer coisa que se refira a uma função de primeiro grau ou função linear também, quantas espécies ameaçadas de extinção nós esperaremos em 2011? Tá? Então ele quer saber lá em 2011 quantos animaizinhos nós teremos em extinção. Bem, vou inclusive sair da tela e ficar aqui no cantinho, tá, gente? Então assim, ó, algumas questões, gente, lembrar que minha câmera tá aqui e não tá lá. Algumas questões, gente, não dizem que todo o processo teve comportamento linear. Às vezes ele fala, ó, a partir de 2003 é linear. A partir de 95 é linear. Então a partir dali você observa e respeita o comportamento linear. Mas aqui, a tendência é que todo o comportamento linear foi em todo o período, tá? Então olha aqui, ó, de 1983 para 87, aumentou 4 anos. E lá em cima, o número de espécies ameaçadas de extinção é de 37 espécies a mais. Bem, aí passam curiosamente mais 4 anos. E o número de espécies cresce mais 37 unidades. Que pena, né? Pobres animaizinhos. E aí passam mais 4 anos, cresce mais 37. Passa mais 4 anos, cresce mais 37. Passa mais 4 anos, cresce mais 37. E agora vem a cartada final. Daqui para cá, ou você pula mais 4 anos, ou você pensa, se eu tenho que ir para 2011, aqui ó, eu estou em 2003, que está ali, tem que crescer 8 anos, né? E 8 é o dobro de 4, não é? Então lembra, a variação ela é proporcional, gente. É a variação que é proporcional. Então como dobrou aqui a minha variação do tempo, são 2 períodos de 4, daqui para cá o pulo do gato vai ter que crescer o dobro. Qual é o dobro de 37? 74. Então basta pegar 424, somar 74 e achar 498. Quase 500 animaizinhos aí extintos devido, né, à maldade do ser humano. Beleza? Dan, até parece que na prova cai fácil assim. Cai. Cai porque muita gente não sabe nem o que fazer numa situação como essa. Vai tentar achar a lei que rege. Até dá pra achar a lei, mas vai demorar um tempão. Quando o que você tinha que fazer é, mediante a ideia de que a tendência é linear, que o crescimento é linear, que o comportamento é linear, qualquer coisa do gênero, se refira a uma função de primeiro grau ou até uma função linear, entender que as variações em x e as variações em y sempre serão proporcionais. Não entre si, né? Mas quando o x vai crescendo proporcionalmente, ele vai gerando em y crescimentos de forma proporcional. Ok, gente? Beleza? Vamos para a última questão também boa em nível de prova? Tá aí. Para fechar essa questãozinha, tá? Finalista, é a última. Lembra que as questões das bancas vai vir na quinta-feira após a última live, a última parte da live, aí eu libero a lista de exercício. Quem não faz parte ainda do nosso grupo do WhatsApp e quiser se inscrever, me manda, me cata no Instagram, me procura lá que eu te mando o link. Ainda tem algumas vaguinhas, tá? Em breve teremos muitas novidades, muita coisa boa por vir. Estou só fazendo muitos ajustes aqui antes de lançar tanta coisa boa para vocês. E a tendência é que a gente vai interagindo cada vez mais, porque eu já falei para vocês, eu quero ajudar vocês, eu quero saber o que é que vocês precisam. Quero entregar para vocês o que realmente é a pendência, o que é o teu calo, e a gente tem que realmente caminhar junto nessa onda. Então, se vocês não me falam qual é a dificuldade, a minha bola de cristal, infelizmente, está sem pilha, né, galera? E que bom que aqueles dois jovenzinhos com a fimose afoita foram embora, né? Eu me assustei, cara, quando entrou aquilo ali. Eu falei, não é possível que na minha live vai virar bagunça. Eu vou voltar a dar aula para oitava série. Eu dei aula para oitava série, gente, 2 anos no colégio aqui em Porto Alegre. Hoje eu encontro eles nas ruas, são tudo advogado formado. 2010 isso aí. Tudo, gente, tudo rapaz de família. Uns estão casados, mas na oitava série eram uns demônios, cara. Demônio. Olha, porque eu já quis matar aqueles guris, hoje em dia são meus amigos, eu encontro na rua bato papo, já surfei junto com eles. Alguns me convidam até para os próprios aniversários. Mas vou dizer, tinha uma galerinha que eu queria atrocidar, porque ô coisa chata é adolescente, né? Quando é adolescente rebelde. Eu sei que o Calma vai ser um rebelde, quero nem ver. Eu tô até preparando aqui os meus cabelos brancos que já estão até crescendo. Vambora, que aqui tem um cenário de questão mais difícil, tá? Falar nisso, hoje teve um terremoto lá no México, fiquei sabendo, eu tenho amigos que moram no México, que esteja tudo bem com eles. Esse foi um terremoto bem grande. Ó, em fevereiro, no governo da Cidade do México,
O governo passou a oferecer à população bicicletas, como tem aqui hoje em dia no Brasil, né? Aquela do Itaú, aquela amarelinha que o nego roubava e dava pedala com ela. Porque eu vi gente roubando aquela bicicleta, andando igual ET na rua, né? Voando com a bike. Nego, por isso que não tem mais, né? O brasileiro não sabe cuidar, não tem mais, bem feito pra nós. Nem os patinetes tem mais, né? A desculpa da empresa é outra, mas se eu sou empresa eu digo, eu não tenho essa porcaria desse patinete mais à disposição no Brasil, porque o brasileiro é mal educado, na sua grande maioria, não respeitaram, nego roubou os patinetes, destruiu o patinete, o que teve de acidente, olha, só no Brasil. Todos os outros lugares do mundo tem patinete, só não tem no Brasil. Então, por uma anuidade de US$ 24, tem direito a 30 minutos de uso livre por dia. É mais ou menos como funciona no Brasil, tá? E o ciclista pode retirar em uma estação, devolver na outra, e se quiser estender a pedalada, ele paga US$ 3 por cada hora a mais. Quer saber qual expressão ali abaixo representa a relação entre o valor pago F quando se utilizam X horas extras nesse período? Você quer saber quem é o F de X? Sem spoiler, Daniel Cabeção. Quem é o F de X quando o X indica as minhas horas extras? Tá? Para começar, primeira coisa que nós temos que tentar entender aqui. A estrutura da função de primeiro grau, f de x igual a ax mais b, que é a sua estrutura tradicional, conforme foi visto ao longo dessa live de hoje, me diz que o b, por que ele é chamado de termo independente? O que você acha que é uma coisa independente? Uma coisa que não depende. Bem? Então, se você se associou nesse coisa aqui das bicicletas, você vai pagar R$ 24 no mínimo, independente se você vai andar meia hora ou não vai andar. Então, o nosso b, ele é o 24. Bem, por que não é a letra A? Porque a letra A seria, a situação da letra A, se você pagasse só US$ 3 por hora e não pagasse nada além disso. Então, se você andar 0 hora, você não paga nada. Mas como você já está pagando 24 para ter acesso ao serviço, e a cada hora adicional, além da meia hora que você tem por dia, você vai pagar US$ 3, o item A não seria de forma correta o que representaria essa estrutura. Bem, também não é a letra B, porque a letra B você paga US$ 24 sempre, não tem variação de X, é sempre 24, e pode andar até o dia inteiro, você pode dormir na bicicleta, que não é a proposta da questão. 27 também não é, porque se você pagar sempre 27, é como se ele te cobrasse 24 por mês, e caso algum dia você passasse da meia hora, né, possível, você paga só mais US$ 3 e está liberado o mês todo. Também não é a situação. Bem, qual é a ideia você entender aqui? Como é que você entenderia essa questão de forma melhor? Cria aqui uma tabela com X, que são as horas extras, e o Y, que é o quanto você vai desembolsar, tá? Se você não andar nenhuma hora extra, tipo 0 hora extra, só andei aquela meia hora que possível, que eu podia andar, porque eu tô sem grana e não quero pagar mais. Cara, eu vou pagar R$ 24. E para quem estava atento no início da live, quando x é 0 e a gente tem aquela resposta y, isso aqui é o teu b. O teu b é o valor de y da resposta quando x zera. Não confundam, gente, vai ter gente confundindo com a raiz. A raiz é o contrário. A raiz é o valor de x que zera o y. O b é o contrário, é o valor de y cujo x associado a ele é zero. Tá? Beleza? Quando eu andasse, de repente, uma horinha a mais ali, pô, dei uma pedalada mais longa, fui aí ver o pôr do sol no Iberê, né? Acabou que tava bonito, fiquei por lá. Cara, aí eu pago os 24 do mês e uma hora extra a mais. Eu pago 24 mais 3, seria 27. Agora, se eu andasse 2 horas a mais no mês, 2 dias que eu fui pedalar aí que andei a mais, pagaria os 24 básico, mais 3 de uma hora, mais 3 da outra, que daria R$ 30. Vocês percebam que conforme vai aumentando o meu número de horas a mais utilizadas, vai aumentando o valor que eu pago. Como está aumentando o x e está aumentando o y, esse gráfico tem que ser uma reta crescente. E aí, qual opção você marcaria? D ou E? Obviamente, a alternativa D de Dudan. Por quê? Porque é R$ 3 por cada hora adicional, mais os 24 básicos. Lembra que o termo independente, gente, isso no início da live, tá no teu material. Esse cara que é o número puro é sempre o valor do y quando o x é zero. Zerou o x, ó. Olha que mágica que eu vou fazer aqui agora. Como o Cauã diz, mágica! Olha a mágica que eu vou fazer aqui agora. Quando você zerar o x, isso aqui vai desaparecer, porque 3 vezes 0 é 0. Quando você zerar o x, ou seja, nenhuma hora extra a mais, você vai pagar os mesmos 24. Então é por isso que o nosso gabarito só pode ser a alternativa D de Dudan. Beleza? Quero o ok de vocês. Já vi que a nossa querida Ana Grazi não está aí hoje presente, senão ela ia escolher a música. Quem é que vai escolher a música hoje aqui? Iago, meu querido, você que veio de fazer tempo que você não aparecia aqui, cara.
Quer escolher a música de hoje? Aquela música que vai tocar no dia da sua nomeação, Iago? Dá essa moral hoje, hein, cara, porque é teu aniversário. O que, que eu falei? O que, que foi que deu de errado ali, meu querido Rocha, FCO Rocha, que tu botou 3 vezes 2? Assim, pode ser 3 vezes 2, mas daí eu botei 3 mais 3, tá? Eu fiz devagarzinho, dá na mesma, tá? Botei 3 mais 3. Tranquilo? Tranquilão? Beleza? É 24 do básico e 3 mais 3. Tranquilo? Galera, deu ok? Beleza. Iago, quero tua música. Galera, obrigado pela presença já nos finalmente aqui. Desculpa a imagem não tá tão boa, realmente tive um problema na minha webcam que tá ali, sei lá que pau deu, vou agora tentar configurar de novo. Não esqueça de me seguir no Insta, quem não me segue ainda, no @profdudan. Não esqueça que todo dia de manhã entra uma questão, que foi certamente uma dúvida enviada por vocês, meus alunos, aqui no meu canal do YouTube. Então, se você está aqui me assistindo, se inscreve, tá? O Iago, que é uma do Tears for Fears. Cara, eu fui no show deles no Rock in Rio, eu e a Grace. Provavelmente na noite que o Cauã foi concebido, né? A gente foi no show do Bon Jovi, tinha Tears for Fears também. E tem várias músicas deles que eu gosto, cara. Vou ver se eu lembro do nome de alguma aqui de cabeça, tá? São muito bons. E tinha uns caras do nosso lado, uns roqueirão, das antigas, que adoravam Tears for Fears. Mas um deles ficava com uma piadinha muito engraçada e sem graça, que chamava o Tears for Fears de Tias Fofinhas. Ele passou o show inteiro gritando, Tias Fofinhas! Cara, a gente se mijava de rir, bicho, mas era muito engraçado. Tias Fofinhas, cara. Iago, escolhe uma, cara. Eu não vou lembrar da letra das músicas, não, do nome. Tem poucas letras vezes que eu lembro do nome assim, tá? Não vou dizer que é minha banda preferida, porque não é, mas eu curto bastante, tá? Mas é uma baita indicação aí de Tears for Fears. Deixa você escolher uma música. Vai no YouTube aí rapidinho, busca. Eu também despeço. Galera, se você está me assistindo aí e tem qualquer dúvida, quer me mandar para eu resolver em vídeo e postar aqui no nosso canal do YouTube e também no meu Instagram, é só mandar para esse e-mail que aparece aqui na tela, tá? Aqui, ó. Eu respondo, né? Gravo, tiro a tua dúvida, filmo e toco ficha lá para você poder assistir a questão depois e tirar a tua dúvida, tá? Agradeço a presença de vocês de novo. Obrigado mesmo, galera. Estamos começando a encher aqui nossa live. Estamos passando de 20 já. Eu espero um dia passar de 200. Eu dependo de vocês, né? Me divulguem, façam propaganda para os amiguinhos que estão fazendo Enem, concurso, vestibular, ou até para os que estão ali com problema de fimose que não tem o que fazer da vida. Manda vir para a live, mas sem zoeira. Aqui é um ambiente ainda familiar. Ninguém vai falar aqui da fimose do outro, obviamente. E toca Raul, toca forró. Boa, galera. Belchior também. Boa, Lucas. E amanhã temos mais uma live, a parte 3 dessa live de funções. Não deixem de assistir, tá? Temos muita coisa boa vindo por aí, temos muitos planos na cabeça. E um vaneirão também vai bem, Pepe? Boa! E não se esqueçam, amanhã a parte 3 com função de segundo grau. Quinta, a parte 4, com a parte mais específica e mais difícil da matéria. São conceitos muito bons e quando cai em prova, e pode cair na prova do bebê sim, e se cair você tem que lembrar, porque você vai ser aprovado por essa questão. E depois as questões pra gente corrigir na sequência, as questões das bancas pra corrigir sábado ou domingo, dependendo aí da galera, beleza? Então vamos de Tears for Fears, o Iago foi lá procurar. Beleza, Iago? Qualquer uma então? Vai qualquer uma. Gente, quem puder me posta lá no Insta, me marca. Vamos fazer o algoritmo do Insta entender que eu sou um cara legal. Obrigado pela presença mais uma vez. Bons estudos e até amanhã no mesmo horário de sempre, beleza? Se cuidem e até amanhã. Hora de morfar. Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Se cuidem. Boa noite e até amanhã.